Boa tarde a todos, muito bem-vindos ao webinário sobre violência de gênero contra jornalistas. É o segundo dia do webinário, para marcar o lançamento desse relatório muito importante feito pela Abrage sobre violência de gênero contra jornalistas. É um monitoramento feito pela Abrage no ano passado em relação a diversos tipos de ataques contra jornalistas mulheres, e feito com o patrocínio do Global Media Defense da Unesco. A ideia da nossa mesa aqui é a gente discutir o problema e maneiras de abordar esse problema. O relatório levantou que só no ano passado houve 119 ataques contra mulheres jornalistas e ou ataques de gênero envolvendo profissionais da imprensa só em 2021, ou seja, em média, um ataque a cada 3 dias. Os ataques mais comuns, os registros incluíram principalmente ataques à honra e à moral das mulheres jornalistas, ataques homofóbicos e transfóbicos. Para quem quiser dar uma olhada, o relatório completo ele está disponível no site violenciagenerojornalismo.org.br. Então, como eu estava falando, a ideia aqui da gente nessa mesa é um pouco discutir possíveis soluções para a violência de gênero contra jornalistas, entender, será que a gente precisa de mais ação das plataformas? Será que a gente precisa de legislação? O que a sociedade civil pode fazer? E, para isso, eu vou ter uma mesa que eu estou super honrada aqui de apresentar. A gente vai ter aqui a Leonor Costa. A Leonor Costa é jornalista, coordenadora de comunicação do mandato da deputada Thalíria Petroni, e é também diretora do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal. A gente vai ter a Laura Tresca, que também é jornalista e cientista social e é conselheira titular do Comitê Gestor da Internet. Vamos ter a ministra Carmen Lúcia, que é ministra do Supremo Tribunal Federal, e a Letícia Klein, que é advogada e assistente jurídica da Abrage. A ministra Carmen Lúcia e a Leonor não vão conseguir ficar para as perguntas. Então, mas a gente vai ter a fala delas, cada uma de vocês vai ter 10 minutos e depois a gente abre aí 15 minutos para perguntas da audiência. Queria começar com a Leonor. Leonor, se você puder falar um pouquinho com a gente, quais são suas impressões aí durante 10 minutos. Super obrigada. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos e todas que acompanham esse webinário. Quero saudar, em nome da deputada federal Thalíria Petroni, dizer que ela não pôde estar aqui presente, porque acho que vocês devem estar acompanhando, hoje está acontecendo o Ato pela Terra, que é um ato aqui que acontece aqui no Congresso Nacional, com vários artistas, parlamentares, movimentos sociais, por isso ela não pôde estar aqui, mas eu venho aqui representar o seu mandato e trazer o nosso compromisso com essa pauta tão importante. Acho que quero saudar também as colegas que estão aqui nesta mesa, a própria Patrícia, que está conduzindo esse debate, a Laura Tresca, que eu já conheço de algum tempo, que bom encontrá-la aqui, e a Letícia também, com quem eu já falei também há algum tempo. E saudar a Abrage, né, por essa iniciativa tão importante, que traz para a gente, traz para a sociedade a gravidade do momento que nós estamos vivendo, né, um momento em que a nossa democracia está ameaçada, um levantamento que mostra o aumento dos casos de violência contra os profissionais de imprensa, sobretudo as jornalistas, né? E esse material que a Abrage apresenta hoje é um material que exatamente ressalta a delicadeza desse momento que a gente enfrenta, né? Talvez o momento mais difícil da história democrática recente que o Brasil vem passando. Não há dúvida que os dados que vêm nesse relatório que a Abrage apresenta hoje é exatamente um retrato de como o governo que está aí, né, as lideranças do poder público, a forma como eles encaram a democracia, o Estado, na sua forma, no poder público, como agente que deveria promover e garantir enfim, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o amplo trabalho dos profissionais de imprensa, mas o que a gente vê a partir desses dados que são nos apresentados hoje é que a situação está cada vez mais complicada, inclusive com apoio de setores que compõem o governo que está aí. O dado apontado que a Patrícia já trouxe aqui, que o relatório esmiuça em grande medida, é de 79% o número de ataques contra mulheres jornalistas, sendo que
foram 119 ocorrências desse tipo, né? Isso corresponde a uma média de um episódio de violência a cada 3 dias. Isso é gravíssimo. Mais grave ainda quando a gente vê que 52% dos autores desses ataques são autoridades públicas, né? Inclusive ataques esses, a sua maioria vindos do próprio presidente da República, de um deputado que compõe a sua base no Congresso Nacional e também dos seus próprios filhos, né? Então, nós estamos falando de uma violência que tem a chancela dos representantes do poder público, né? De quem está à frente do Estado brasileiro. E à medida que esses próprios agentes reforçam esse tipo de prática, eles também, em grande medida, estão dando autorização para a sociedade, para que outros setores da sociedade ajam de forma violenta e intolerante com quem eles não concordam ou quem tem alguma crítica que seja ou que representa o que eles consideram que representa ameaças a seus interesses. Sabemos que, nesse momento de ascenso escancarado do conservadorismo, esse tipo de desqualificação tão violenta, sobretudo das jornalistas, não é por acaso, né? Isso acontece de forma coordenada, de forma explícita e de forma muito consciente, né? À medida que a partir dessas atitudes, essas pessoas que praticam essa violência, e aí quando a gente pensa que setores do Estado, que setores que estão à frente do poder público são, em grande medida, esses agressores, a gente tem uma compreensão que esse tipo de violência é para desqualificar, para deslegitimar o trabalho de quem está fazendo a produção da notícia, para que essa notícia chegue ao público. Então, é muito nítido que é uma ação coordenada para impedir que essa informação chegue ao público final, e que, em grande medida, o público, inclusive, fique sabendo e fique por dentro dos problemas que estão acometendo o país nesse momento tão grave que a gente está vivendo. Então, como alguém que está aqui para pensar, para representar um mandato de deputada federal, acho que a gente sempre vem debatendo isso, tanto no mandato da deputada Talíria Petroni, como junto à bancada também que ela compõe, da urgência de que o Congresso Nacional pense em políticas que sejam capazes de avançar no combate a esse tipo de violência. Né? Da mesma forma que hoje se debate aqui no Congresso, não só no Congresso, mas nos movimentos sociais, o aumento absurdo da violência política contra as mulheres negras que estão na política. Você tem mulheres negras parlamentares, sejam vereadoras, deputadas, que se colocam na política, essas mulheres são constantemente alvos da violência, inclusive a própria deputada precisou ficar 2 anos fora do seu estado por sofrer ameaça e por ter uma avaliação de que era arriscado ela seguir no seu estado. Da mesma forma que tem esse debate hoje aqui, junto aos movimentos sociais, é fundamental que o Congresso Nacional também analise e pense em políticas públicas para que esse tipo de violência contra os profissionais de imprensa, contra a comunicação de um modo geral, seja efetivamente enfrentado e efetivamente combatido, né? E acho que, como mandato, como representante de um mandato, eu sou jornalista, eu tenho uma atuação também na área da comunicação, na área dos movimentos que atuam na pauta da comunicação. O mandato da deputada sempre está em diálogo com essas organizações, então reafirmamos aqui o nosso compromisso com essa necessidade de se avançar em mecanismos, em debates, para pensar mecanismos que efetivamente consigam enfrentar esse tipo de violência. A Abrage e outras organizações da sociedade que atuam na pauta da comunicação, a FENAGE, a ABI, outras organizações em níveis nacionais, o próprio sindicato que eu também atuo, tem dados que mostram como a violência contra profissionais da comunicação e da imprensa aumentaram neste governo. Né? Então, nós temos elementos que comprovem que, para além da violência que já acontece na sociedade, né, que infelizmente as políticas de segurança pública que o Estado implementa não são capazes de resolver o problema da violência que já acomete a sociedade brasileira, nós também enfrentamos
um avanço da violência que vem do próprio poder público, né? Em grande medida do Estado, de quem está à frente dele. Então, os dados que são apresentados hoje e que também já foram apresentados desde o início desse governo que está aí, são dados que nos preocupam muito e nos mostra que é fundamental uma ação coordenada entre Congresso Nacional, movimentos que atuam nessa pauta, organizações da sociedade civil que atuam na pauta da comunicação, da liberdade de expressão, e também as próprias empresas de comunicação, porque, em grande medida, as empresas de comunicação também precisam ter responsabilidade em relação à segurança dos seus trabalhadores, dos seus jornalistas e profissionais de imprensa. E aí, em geral, né, repórteres cinematográficos, repórteres fotográficos também, que, em grande medida, são atingidos. Então, é uma ação, é um desafio que nós temos. Nós vivemos um momento que é como como se vivêssemos um estado de exceção dentro da democracia. Infelizmente, o cenário é o mais grave possível, né? Esses dados que estão sendo apresentados hoje mostram isso, e outros que outras organizações também já levantaram, a quantidade de ataques que não só o governo, como seus apoiadores também, empoderados pelo seu próprio mandatário, digamos assim, desferem contra os profissionais da imprensa, né? Então, acho que é isso, assim, me coloco o mandato, estou aqui para falar, infelizmente a deputada não pôde participar, mas para reafirmar o nosso compromisso com essa pauta, para dizer que ataque de imprensa é um ataque frontal à democracia, não existe a possibilidade de uma democracia plena se os trabalhadores da comunicação, se jornalistas são, em grande medida, atacados e não possam, estão impedidos de exercer a sua função, que é trabalhar a informação e levar a informação à sociedade como interesse público, né? Então, se a gente compreende que a comunicação, o jornalismo, é um serviço público que precisa ser oferecido de forma valorizada, de forma correta e completa para a população, a gente está entendendo que, à medida que esses trabalhadores que produzem a notícia são atacados, são impedidos de exercer a sua função, nós também entendemos que isso é um ataque à democracia. Nós entendemos que isso é uma forma também de minar o andamento dessa democracia, que já é frágil por todos os debates que a gente já sabe, por todos os elementos que a gente já compreende. Nós temos hoje um país em que você tem uma população que não tem acesso, uma parte grande da população que não tem acesso aos serviços, que não tem acesso à educação, que não tem acesso à saúde básica. Nós temos um setor da população que, em grande medida, é um setor que, historicamente, está preterida das políticas públicas, a população negra, periférica, e é uma população, a mesma população negra e periférica que morreu, em sua maioria, de Covid, por uma falta de política pública desde o início do governo, que conseguisse combater essa pandemia. A mesma população periférica e negra que é preterida desses serviços também é a mesma população que morre, em grande medida, a partir das operações e da política de segurança pública equivocada do Estado. Então, nós vivemos um modelo de democracia que é frágil, né, porque nós temos um setor importante da população que não tem acesso pleno a essa democracia, mas ainda assim nós precisamos defendê-la. Nós precisamos defendê-la para que não voltemos num estado de décadas atrás em que sequer poderíamos falar, sequer estaríamos fazendo esse debate que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, é um desafio muito grande. O mandato da deputada Thalíria Petroni se coloca à disposição das organizações, se coloca à disposição da Abrage, das organizações da sociedade civil, para pensar em políticas, em ações dentro do Congresso Nacional, para que isso efetivamente seja combatido, né? Na verdade, e impedido que siga acontecendo, né? E entendemos que isso é uma tarefa do parlamento, é uma tarefa das organizações da sociedade civil, seja elas associações, as entidades sindicais, mas também das empresas de comunicação que precisam ter esse compromisso. Esse compromisso precisa partir também das empresas de comunicação que têm que pensar em formas de garantir a segurança dos seus profissionais de comunicação de imprensa. Para fechar, reforço o nosso mandato à disposição e sigo aqui também para ouvir
as próximas colegas que vão trazer também o cenário, as preocupações diante desse cenário. Estamos à disposição, agradeço em nome do mandato o convite, espero que possamos ajudar nesse trabalho aí tão desafiador que é garantir a nossa democracia, garantir o respeito às trabalhadoras de comunicação, às jornalistas, e garantir o exercício da liberdade plena de imprensa e de expressão, obviamente dentro dos limites também do respeito e dentro da democracia que a gente tanto quer manter e preservar. Obrigada. Muito obrigada, Leonor, pela sua fala importante, pela atuação da deputada. A gente precisa mesmo de uma coordenação de vários legisladores, várias legisladoras que estejam atentas a esse problema. Agora eu queria chamar a Laura para falar. Eu vou pedir para vocês, Laura, se você puder falar 10 minutos, porque a ministra Carmen Lúcia vai entrar exatamente às 17h25 e ela só pode ficar durante a fala dela. Então, já te agradeço antes e desculpa aí ficar de polícia do relógio. Laura, obrigada. Tranquilo, obrigada. É um prazer participar desse debate com vocês. Muito obrigada pelo convite. Esse debate ele é absolutamente necessário para a nossa sociedade, para a nossa democracia, né, como bem pontuou a Leonor. Eu estou apoiando uma organização no Brasil chamada She Persisted, e eu estou fazendo uma pesquisa sobre como a desinformação com base em gênero impacta a democracia. Os casos mais evidentes estão relacionados com eleições. A gente tem aí o caso da Manuela Dávila, nas últimas eleições locais, que foi muito emblemático, né? Ela estava empatada com um candidato que acabou ganhando as eleições, foi para o segundo turno, né, nessa situação, e ela recebeu uma enxurrada de desinformação, de ataques de ódio, e perdeu as eleições. Mas uma outra vertente de reflexão, que eu não sei se eu vou conseguir aprofundar muito nesse estudo, é justamente sobre mulheres jornalistas. Pensando que a imprensa livre é um dos indicadores de uma democracia saudável, né, como a Leonor pontuou. Então, eu vejo muita sinergia entre o meu trabalho atual e a pesquisa que a Abrage acaba de lançar. E parabéns, né, pelo estudo, parabéns a todas envolvidas, ficou ótimo. Como foi mencionado, eu sou conselheira do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI, e no ano passado a gente fez uma publicação com um tema bastante aberto sobre TICs e gênero, e tivemos muitos artigos abordando o tema de violência online contra as mulheres. Esse ano a gente está fazendo a publicação de novo e o tema volta com força. Eu acho que o que difere, né, a violência sofrida por mulheres jornalistas da violência online contra mulheres em geral é justamente o que aponta o estudo da Abrage. As mulheres jornalistas são atacadas por causa da sua visibilidade, da sua projeção. A ocupação do espaço público por mulheres é algo muito recente em nossas sociedades. Havia uma cultura que o espaço privado, da casa, as tarefas de cuidado com crianças e idosos era o papel social que as mulheres deveriam desempenhar. Isso, inclusive, impactava na escolha de carreiras, né? Muitas optavam por carreiras relacionadas à educação, à saúde, e poucas por tecnologia. E o espaço público, o espaço da inovação, do debate público, estariam relacionados aos papéis masculinos na sociedade. Quando ocorre a agressão à mulher jornalista, com ataques morais, de reputação, você vai minando a presença e a participação de mulheres no debate público. Você acaba remetendo a mulher ao espaço privado, de onde ela não deveria, supostamente, nunca ter saído, né? E essa é uma construção social muito sutil, né? As mulheres deixam de participar do debate público, não é porque elas não têm interesse, mas é porque não é um espaço, um lugar seguro para nós, né? Nós vamos ser julgadas, nós vamos ser difamadas, estigmatizadas, não por nossas ideias, mas simplesmente por sermos mulheres.
Tem uma frase que foi atribuída a Michelle Bachelet, que quando uma mulher entra na política, afeta aquela mulher individualmente. Mas quando muitas mulheres fazem política, é a política que muda. E a gente pode fazer uma analogia disso com o jornalismo. Muitas mulheres fazendo jornalismo, muda o jornalismo. Muitas mulheres participando, promovendo os debates públicos, muda a esfera pública. Outra diferença entre violência contra as mulheres, em geral, e a violência contra mulheres jornalistas é justamente quem é o autor, como a Leonor falou. No caso dos jornalistas, são os agentes públicos, né? Mais de 52%, 52%, desculpa, dos ataques, mais de 50%, né? Mais da metade, né? Foram feitos por agentes públicos. E como responsabilizar esse agente público? Eu trabalhei na Artigo 19 por muitos anos, e o ano retrasado, a gente fez uma pesquisa de jurisprudência para consumo interno, sobre como as nossas cortes estavam decidindo sobre a responsabilização dos agentes políticos por seus discursos de ataque. A tendência até aquele momento era proteger os agentes políticos. Eram muitos casos relacionados a parlamentares. E as cortes acabavam decidindo, né, usando o expediente, principalmente da imunidade parlamentar. A pesquisa não foi atualizada, mas eu desconfio que a jurisprudência começa a mudar levemente aí com as ações do ministro Alexandre de Moraes, de responsabilização por disseminação de notícias falsas e ataques às instituições democráticas. De qualquer forma, eu quero trazer para vocês o caso da jornalista Bianca Santana, que eu acho que é muito relevante como exemplo aqui. Ela foi vítima de difamação por parte do presidente em uma das suas lives semanais. Começaram os ataques virtuais, toda aquela situação que a gente já conhece. Eu ajudei a levar o depoimento dela a um diálogo interativo com a relatora da liberdade de expressão da ONU. E na semana seguinte desse diálogo, ou 15 dias depois, não sei ao certo, o presidente fez um pedido de desculpas, admitiu que estava errado, né, em mais uma das suas lives semanais. Ela tinha começado um processo judicial, e mesmo com o pedido de desculpa, ela decidiu continuar com o processo judicial para devida reparação, e ganhou esse processo. Só que ele nunca foi responsabilizado administrativamente por esse discurso. E aí eu me pergunto, quais são os mecanismos administrativos efetivos que nós temos hoje para a responsabilização dos agentes políticos por seus discursos de ódio? Estamos falando aqui de discurso de ódio mesmo, né? Tal como caracterizado pelo direito internacional. Discurso voltado contra uma minoria protegida, capacidade de influenciar outros a tomar ação. A gente não tem esse mecanismo bem estabelecido. O gabinete do ódio, quando foi revelado, foi um escândalo e ficou nisso, né? Mera indignação pública. O PL 2630, olha lá, Leonor, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, ele está avançando um pouco nessas questões de maneira bastante positiva, mas eu acho que ainda tem espaço para avançar mais. Eu acho importante frisar que a situação de violência ocorre porque há um fomento de um agente político, há um violador e há um contexto social que, de alguma forma, não constrange as pessoas a falarem certas coisas. Mas também tem uma conivência das instituições estatais que não têm os mecanismos adequados para lidar com essa violação à liberdade de expressão. Nós estamos falando aqui de um direito fundamental, reconhecido em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Inclusive, todos os anos, os relatores para a liberdade de expressão da ONU, da OEA, da Europa, da África, eles fazem uma declaração conjunta. E no ano passado, em 2021, a declaração conjunta foi justamente para tratar desse discurso proferido por agentes políticos. Então, criar mecanismos de responsabilização administrativa por seus discursos de ódio ou desinformativos é minha principal recomendação do que pode ser feito para o enfrentamento desse cenário.
Outra possibilidade é organizações sociais e de mídia criarem ciclos informativos saudáveis. Recolocar o debate público voltado para questões públicas quando um ataque desses acontece. Nas eleições americanas, a Persiste criou um pool de organizações feministas para combater a desinformação direcionada a candidatas mulheres. Acontecia um ataque, elas reagiam juntas a esse ataque, mas muitas vezes não era respondendo diretamente, mas criando esses ciclos informativos saudáveis. Eu acho que estudos como da Abrage, da Persiste, são fundamentais para entender o fenômeno, mas é preciso ir além. Ações de advocacy, como as que a Abrage elenca como recomendação, são indispensáveis. Recomendo muita atenção ao trecho do PL 2630, que eu mencionei aqui. E, claro, que para as mulheres vítimas desses ataques, temos que pensar em redes de apoio e de proteção. A Abrage também fez recomendações importantes no seu estudo para organizações jornalísticas, plataformas, o executivo, né, o poder executivo, que eu subscrevo. Bom, eu termino por aqui. Muito obrigada, pessoal. Aguardo o debate. Muito obrigada, Laura, pela sua contribuição. Muito interessante, gostei muito da frase da ex-presidente chilena Michelle Bachelet. Ministra Carmen Lúcia, muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você está num horário contadinho, a gente está aqui sendo super disciplinado, então eu queria dar a palavra à senhora. Por favor, ministra. Muito obrigada, Patrícia. Eu cumprimento na sua pessoa todas as que compõem esta mesa, a Laura, que eu acabo de ouvir só no final, que estou em meio a uma sessão plenária do Supremo, e, portanto, antecipei um voto, pedi para vir, para ter que voltar, porque fiz uma previsão de tempo e acabou não se cumprindo. Mas eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, deve ser a terceira vez, talvez, ou quarta, que tenho a honra de ter tido o meu nome lembrado para conversar um pouco, e queria realmente ter ouvido todas e poder estar mais tempo, Patrícia, sobre um tema que me é particularmente caro hoje, que é a situação dos jornalistas em geral, sobre a violência que acomete as democracias e a violência que é praticada, que nós tantas vezes temos visto sobre as jornalistas, com as peculiaridades de sua condição de mulher. Então, eu gostaria realmente de ter podido participar muito mais, e vou tentar, inclusive, depois, anotar e ver o que foi dito em todas as participações. Eu gostaria de, nesses minutos que tenho, Patrícia, fazer referências a 3 itens. O primeiro é a atenção que eu acho que é necessário voltar para todas as formas de violência praticadas contra as mulheres jornalistas, eu diria, contra as jornalistas, que são mulheres por uma condição pessoal e que, ao serem atacadas, violentadas, e eu vou usar o verbo que eu quero, ao sofrerem qualquer tipo de violência, porque a violência impõe um sofrimento, são, neste caso, um sujeito de muitas formas de preconceitos, de discriminação, como se a gente tivesse ali um enfeixamento de coisas muito feias daqueles que se voltam contra as jornalistas. Então, eu sempre acho que todas nós mulheres podemos ser o alvo de preconceito, e somos em geral, e aí eu falo de cátedra, não é porque eu sou juíza e juíza de um tribunal constitucional que eu também não passo por situações de preconceito e discriminação. Claro que mesmo nós, mulheres, somos consideradas como se fosse uma unidade, como eu insisto em salientar, mas eu sei que a mulher que não teve as condições que nós aqui nessa sala tivemos, aquela que não pôde se alfabetizar sequer, que não pôde estudar, que não pôde cumprir a sua vocação ou o seu talento pela falta de oportunidade para se formar para aquilo que seria o seu cuidado, a sua vontade, a mulher negra, a mulher pobre, esta sofre um preconceito muito diferente do que nós sofremos. A mulher jornalista também. Ela sofre preconceitos por vários motivos que vão se acumulando
e acabam gerando as violências que são praticadas. Mas quando se ataca a jornalista, mulher, portanto, não se ataca apenas uma pessoa. Na verdade, violenta-se uma pessoa, claro, mas neste ataque se volta contra a verdade dos fatos, contra o princípio da justiça e contra a prática da democracia. Isto tudo é enfechado neste ato de violência, porque as mulheres fazem parte, nós mulheres fazemos parte de uma sociedade na qual 3 dos dados que são enfatizados ou que talvez sejam expressos pela atuação da jornalista ficam escancaradas. A primeira é nós fomos silenciadas historicamente. Nós não tínhamos o direito de falar. E a jornalista fala por ela, fala para a sociedade e fala, portanto, para fora. Eu falo no processo, a médica fala na sua clínica, mas a jornalista não. A jornalista, a escritora, que até há pouco tempo nem era mencionada como sendo com a caracterização específica, a jornalista fala e a jornalista investigativa vai atrás do fato, atrás da verdade, uma verdade que mesmo numa república como a nossa, digo como a nossa, constitucionalmente estabelecida em 1891, proclamada em 1889, tem na coisa pública espaços de sombra que não se quer mostrar. A única profissional que põe às claras o que se quer escondido é a jornalista, e especificamente a jornalista investigativa. Então, primeiro isso, estamos numa sociedade em que quem ilumina, quem mostra o que está acontecendo e, portanto, fustiga o poder que quer esconder. Porque o poder democrático, o poder legítimo, o poder republicano não tem do que se esconder, pelo contrário. Mas, primeiro, este dado. Segundo, jornalista é quem fala, jornalista se expressa, jornalista tem na expressão mesmo da sua profissão a quebra de um paradigma imposto historicamente às mulheres. Há poucos dias, Laura, alguém me falava assim, porque vocês são uma minoria silenciosa. Eu disse, negativo. Nós somos uma minoria em direitos efetivados, porque nós temos iguais direitos, no caso brasileiro, por uma Constituição que é expressa. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e no inciso 1 do artigo 5º, que é o eixo dos direitos fundamentais do Brasil, expresso. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição, que foi até objeto de muito deboche quando veio a Constituição, que havia homens que diziam, se somos iguais, para que as mulheres precisam de ser enfatizadas? Porque o Constituinte retratou a maior chaga social do Brasil, que é a da desigualdade. Desigualdade de gênero, desigualdade social, desigualdade todas as intelectual, desigualdade econômica. E por isso o Constituinte retratou isso, para que nós tenhamos não a igualdade, mas a igualação, que é a dinâmica que se põe para alterar, para transformar um estado de coisas desigualado. Por isso as cotas, por isso ações afirmativas. E o que faz a jornalista é exatamente dar voz a quem não tinha tido, dar voz a uma cidadania que não tem condições de exercer o direito fundamental democrático de ser livre com capacidade crítica, porque se ele nem sabe o que está acontecendo, é óbvio que ele não age nem reage segundo isso. Mais ainda, quando a jornalista resolve que ela vai investigar com consequências positivas para a República, mas extremamente graves para o antirrepublicano que ocupa os espaços de poder ilegitimamente. Ou seja, o princípio constitucional fundamental, que é um direito de todos, o direito de informar e ser informado, passa a ter efetividade jurídica e social. Eu não imagino que seja livre alguém que não possa sequer se manifestar criticamente, porque ele não se dá conta do que está acontecendo.
E, junto, portanto, desta palavra que foi negada às mulheres desde sempre, se a gente for pegar desde os primórdios, a mulher tinha um local dentro de casa, a tal ignomínia que ainda hoje se pratica tanto, tem que saber o seu lugar. É porque até a minha geração, vocês são jovens, mas eu sou uma mulher quase centenária, e por isso eu posso dizer, eu ainda sou de uma geração que escutou histórias como a da gata borralheira, sem ter a capacidade crítica aos 3, 4 anos, por óbvio, de me dar conta que a mulher era equiparada a um animal, que não era a gata que falam hoje, que às vezes pode até ser elogioso, era um animal que ficava no lugar certo, o borralho, e que só sairia dali se um príncipe aparecesse. Isto vai formando as estruturas mentais para você não mudar. Eu me lembro que uma vez eu fiquei de castigo em sala de aula, menina, num grupo escolar, porque interpretar o tal do Chapeuzinho Vermelho, eu disse que eu queria passar sempre pela Estrada da Floresta, porque eu gosto de Lobo Mau. Depois eu descobri que eu gosto mesmo, mas é claro que eu fiquei de castigo depois da aula, porque eu gosto, mas eu gosto. E aí você não pode gostar de nada diferente. A Estrada do Rio, minha filha. Isto tudo, portanto, se passa subliminarmente, como foi a história das mulheres. Isso é que agora eu digo, e disse há pouco tempo, no plenário aqui do tribunal, se não vamos falar porque eu sei que é melhor para a senhora. Não, senhora. Não, senhor. Eu não quero nada sobre mim que não seja por mim mesma. Eu sei falar, eu sei pensar, e eu sei o que eu sinto, e isso não tem substituição. O que faz a jornalista investigativa para sofrer o que você mesma sofreu há pouco tempo, Patrícia, de desmoralizar pela condição da mulher, como se isto realmente fosse moralmente, juridicamente, constitucionalmente, socialmente aceitável, porque não é uma brincadeira, é uma ignomínia, é uma vilania. Isto se pratica, portanto, exatamente para nos levar a uma situação de vulnerabilidade. As brincadeiras, os deboches, as palavras com sentido trocado, têm este sentido. Então, não é qualquer mulher que gosta de apanhar, só os normais. Como se isto não passasse com consequência. Então, esta mulher que faz um papel que foi reservado e ainda é grandemente reservado até hoje, e que levam a grandes obras como a da Svetlana, a guerra não tem rosto de mulher. Eu digo, ela vai contar como é que as mulheres estavam ali, mas a história não mostrou. A jornalista investigativa aparece porque ela mostra com o seu trabalho a sua capacidade de atuar exatamente com o mesmo foco, integridade, capacidade e consequência do que ela faz, não para ela. Por isso que eu digo que, claro que toda forma de violência contra qualquer mulher ou contra qualquer ser humano é o pior que a gente pode ver, é o desumano. Mas quando ela faz isso, ela é atingida, quando for atingida, em nome também de toda a sociedade, como ela age ao exercer a sua profissão, quando ela tem o desempenho da sua função. Porque ela não age por si, porque ela mostra para fortalecer uma democracia. O antidemocrático não gosta. O antidemocrata não gosta, em geral, de ser humano, não gosta da vida, não gosta de mulher, e claro que não gosta da jornalista. Então, a misoginia, todas as formas de brincadeira, desmoralização, de brincadeira não tem nada, todas as atuações que se passam para, em grande parte, amedrontar no sentido de colocar algum medo para que a gente deixe de atuar. Não vale só para jornalista, para juíza também. Eu já ouvi no plenário do tribunal, mulher juíza tem a mão mais pesada que os outros. Não, vai ver que, ou como disseram quando eu ia entrar na presidência do Supremo, aquela mulher sou eu, quando entrar, ela não tem jogo de cintura, não tenho cintura para ser jogada no cargo que não é meu, é do público brasileiro. Por isso é que eu fui e sou rigorosa na aplicação da Constituição, nem mais nem menos. Há juízes que podem votar de uma forma mais rigorosa e outros que menos. Mas a qualificação da minha condição feminina me põe nessa situação.
Que dirá a mulher? Eu digo, não é que a guerra não tem rosto de mulher, a guerra não tem alma de mulher, porque nossa alma pede paz. Ontem, 8 de março, um dos fatos narrados e que levaram a ONU a aceitar esse dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, que vinha sendo pleiteado desde o final do século XIX, foi por causa das tecelãs russas, que saíram às praças pedindo, no movimento que se conheceu como Pães e Paz, contra o czar Nicolau II, pães para os nossos filhos e paz para a humanidade. 105 anos depois, completados ontem, nós continuamos sendo tecelãs, cada uma na nossa área, pedindo pães para todas as pessoas, paz para toda a humanidade, numa hora trágica de tanta discriminação, de tantos preconceitos, de tentativa agora não de não nos garantir o direito que nós temos e já conquistamos até na Constituição e nas leis, mas de nos fazer querer recuar para não ter que enfrentar os que tentam nos amedrontar. Bobagem. Se há alguma coisa que, em geral, deixa boa parte das mulheres muito mais firme, muito mais corajosa para enfrentar, é exatamente não se deixar abater por retrocessos. O direito constitucional proíbe o retrocesso social, o retrocesso de direitos conquistados. Nós conquistamos o direito à palavra e a jornalista faz da palavra a sua profissão em benefício de todos, não em benefício só dela mesma. Por isso mesmo, eu acho que nem tenho dúvida que verdadeiramente nós temos aqui uma possibilidade de, nesses períodos mais tumultuados como este que nós estamos vivendo, de pandemia sanitária, mas também de uma pandemia política, uma pandemia econômica, uma pandemia que eu chamaria de humanitária, em que os valores que nós recebemos, em grande parte, são postos em xeques como desvalores que se querem dar cobre e retornar. É claro que a profissão, portanto, precisa de ter algumas salvaguardas para que as mulheres possam manter-se firmes, fortes e junto com a sociedade. Eu queria muito poder participar para minudenciar alguns dos itens que eu tenho pensado sobre a questão das jornalistas. Advogada, eu fui advogada de jornalistas e de sindicato de jornalistas nos meus 30 anos, por isso a minha presença muito grande sempre na questão da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, a parte, o fato de que eu sou de uma geração que foi amordaçada grandemente, politicamente, socialmente. Mas eu venho pensando, e não sei se certo ou não, que um dos dados que nos levaram a um alargamento das possibilidades de a gente nem de longe vencer a violência contra a mulher no espaço doméstico, estamos vendo que a pandemia mostrou o contrário, um aumento de violência, num estado como o nosso que tem a lei chamada Lei Maria da Penha, que é uma conquista ditada por causa da condenação do Brasil no Tribunal Internacional pela violência praticada contra Maria da Penha, mas que, como nós temos tido muitos casos de violência contra jornalistas em geral e contra as mulheres, eu acho que alguma das medidas protetivas que foram pensadas, e não aquelas medidas, mas medidas inerentes à própria atividade da jornalista, precisava também de ser pensada e legalmente estabelecida. Eu fico me perguntando se, no caso de uma jornalista investigativa que sofra qualquer tipo de afronta, de violência, de ataque, e ao falar sobre o prêmio que recebeu ano passado, a Maria Ressa falava exatamente sobre isso. Essas salvaguardas que são necessárias. No plano internacional temos, no plano nacional estamos ainda muito aquém do que nós podemos ter. E hoje, quando uma jornalista é de alguma forma afrontada, cabe ao órgão de imprensa em cujos quadros ela é integrante, salvaguardá-la daquela situação. E eu acho que quem tem que fazer isso é a própria sociedade, por exemplo, estabelecendo como a gente faz no caso do direito do trabalho mesmo,
que, diante de qualquer tipo de situação, nós salvaguardamos a obrigatoriedade de ela se manter naquela função e naquele desempenho durante um determinado período, porque aí não precisa nem de ter um confronto pessoal. Quem praticar um tipo de ação violenta sabe que, se ele continuar praticar esse tipo de situação, ele vai fazer com que ela tenha uma estabilidade especial decorrente de quase um dano, além do dano profissional e do dano material, de um dano moral que se sofre, porque ela está desempenhando a função em benefício de todos. Acho que nós precisamos de pensar em medidas como aquela que pode ser cogitada ou amadurecida, se for o caso, objeto de uma reflexão, para que aquilo que tenha ensejado, por exemplo, o questionamento que vai até além do questionamento da matéria ou dos fatos noticiados, que atinja a própria pessoa, que isto seja, como a gente tem no direito de resposta quando há um agravo, que isto seja publicamente apresentado e não apenas no órgão de imprensa que ela pertença, porque também aí a resposta vai ser equivalente à extensão do dano pessoal e social. Porque se cala um jornalista, você cala, na verdade, uma parcela grande da sociedade, quando não toda a sociedade. Eu presidi o Tribunal Superior Eleitoral e, no final, o meu maior agradecimento foi à imprensa, porque não se faz uma eleição livre e democrática sem a imprensa livre e democrática também. E a possibilidade de, com essas novas tecnologias, nós termos todo tipo de atuação para calar a jornalista é muito maior do que nós tínhamos até agora. Que não é só pelo fake news, mas é também por aí que nós temos uma ação predadora, uma ação mutiladora, uma ação que leva realmente a uma situação de sofrimento intenso que vulnera a pessoa até fisicamente. Nós temos nem sei quantas denúncias das condições psicológicas que atingem jornalistas por causa dos maltratos sofridos no desempenho de suas atribuições. Então, eu tenho a impressão que há um caminho já palmilhado, por certo, temos jornalistas como vocês, mas temos muito ainda a andar no sentido não apenas de conquista de novos direitos, mas de dotar de medidas efetivas o exercício dos direitos conquistados pelas jornalistas, porque o tipo de afronta pela qual ela pode passar é diferente daquele do jornalista homem. E nem estou dizendo que eles também não passem, pelo contrário, como eu disse, fui até advogada de jornalistas. É que a forma de atingir é diferente de uma sociedade que tem, em grande parte, desvalores que se tenta implantar para amesquinhar os direitos das mulheres. Tenho para mim, portanto, que o que a gente quer dos nossos meninos e meninas de hoje, e tenho me lembrado sempre, é da Cecília Meirelles. Dizia, já fui loura, fui morena, fui Alice e Beatriz, fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Eu acho que todo ser humano tem o direito de ser o que ele quer, e que uma sociedade democrática é justa na hora que ela garante a dignidade de cada um das nossas crianças de hoje e das nossas mulheres todas velhas e, enfim, adultas, de serem o que elas querem ser. Porque acho que o nosso trabalho sempre, de todo mundo, não é em benefício próprio só, se a pessoa não for muito pequena, é em benefício de toda a humanidade. Se a gente notar que Madame Curie, que foi a única pessoa que ganhou 2 vezes o Prêmio Nobel, e a única mulher, nós vamos ver que a lição que ela deixava era sempre essa, que ela não estava trabalhando para ela, e ela que foi vitimada por doença que a acometeu exatamente por causa da pesquisa feita, ela dizia, mas é para o bem da humanidade. Eu tenho certeza que o jornalismo é para o bem da democracia. E a liberdade que se expressa pela ação dos jornalistas, como pela ação de cada um de nós, é pelo bem de todo um povo. E por isso é que eu acho que realmente nós precisamos de repensar estas medidas protetivas específicas e inerentes
a função das jornalistas. Como eu disse, Patrícia, eu queria ficar todo o período, mas eu deixo aqui só a minha conclusão, no sentido de que, apesar dos pesares, que não são poucos, nós temos uma experiência de saber lutar, de não esmorecer, principalmente. Não sei de que alma vai ser feita a humanidade nova, também, como diz Clarice, a Cecília Meirelles, mas eu sempre acho que um poeta mineiro, Paulo Mendes Campos, dizia, quanto mais ele vivia, ele também foi um jornalista, mas ele dizia, de tanto andar pelo Brasil, aumentou a minha dor. Mas se aumentou a minha dor, também aumentou a minha esperança. Eu acho que nós estamos mais juntas do que antes, as mulheres, e se somos tecelãs ainda pedindo pães e paz, como aquelas russas, que podiam ser ucranianas, que podiam ser brasileiras, que podiam ser africanas, como somos todas nós, 105 anos depois, nós queremos e continuamos a pedir isso e só isso. Pães para os nossos velhos, para os nossos crianças, para todo mundo. Pães que não provejam apenas a fome material, mas também a fome de justiça, a fome de arte, a fome de cultura, e paz para todos. Vocês, jornalistas, merecem toda a minha admiração mais genuína, mais sincera pelo que fazem, e eu espero muito que nós tenhamos, dentro de algum tempo, a possibilidade de exercermos nossas profissões, nossas funções, sem sermos alvo permanente de todas as formas de preconceito, que eu acho que são de pessoas que não têm coragem, pelo contrário, são covardes para não se assumirem e que não querem ver que nós nos assumimos. Muito obrigada mais uma vez e reitero as minhas desculpas por não poder ficar o tempo todo. Obrigadíssima. Ministra, muito obrigada pelas suas palavras maravilhosas. Eu agradeço aqui em nome de todas as jornalistas mulheres pela sua luta e compreensão da importância das jornalistas mulheres continuarem investigando e também para que as mulheres possam gostar do Lobo Mau, se elas quiserem gostar do Lobo Mau. Agradeço muito a sua participação, ministra. Muitíssimo obrigada. Eu peço desculpa que eu volto para a sessão do plenário. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns a todas as jornalistas. Obrigada. Bom, depois dessa fala impactante, eu agora, bom, primeiro eu queria compartilhar com vocês que foi uma fala super forte, né? É muito importante isso quando você tem as instituições que enxergam a importância, né, de defender jornalistas mulheres, de defender o direito à informação das pessoas, né? Mas antes que eu fique me emocionando aqui, eu queria pedir para a Letícia falar com a gente um pouco, 10 minutos, Letícia, falar um pouquinho aí sobre o que a gente pode pensar de soluções para esse problema, em cima de tudo que vocês levantaram, Letícia. Obrigada, Patrícia. É difícil essa minha tarefa, né, de seguir a fala aqui depois da fala da ministra e também da Leonor e da Laura, que fizeram falas muito potentes. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês também, em nome da equipe do projeto, muito feliz de poder compor também essa mesa, que com certeza vai enriquecer até as nossas reflexões daqui para frente, né, continuando nessa tarefa. Eu queria começar, então, falando um pouco dos desafios que a gente enfrentou na nossa pesquisa e, a partir daí, pensar o que a gente está vendo de caminho daqui para frente, né? Apesar de a gente ter chegado nesses números tão alarmantes, né, de um ataque a cada 3 dias, 127 vítimas que a gente mapeou, distribuída aí nesses 119 casos, a gente tem consciência de que há uma subnotificação desse problema no Brasil. Então, a gente tem algumas limitações que vêm até por conta das coletas de dados que a gente tem. Por exemplo, os nossos casos ainda são muito concentrados na região sudeste e Brasília, enfim, acabam pegando muito mais jornalistas que estão
no topo da carreira, né, que vão ter mais projeção pública, também tem essa questão do recorte racial dos nossos dados, né, então a gente tem bastante consciência dessa necessidade de expandir o olhar e olhar para além dos grandes centros urbanos, para além das jornalistas que já estão com uma grande projeção pública e que, por isso, vão receber mais suporte, né, no caso dos ataques dela, mas olhar para esses casos, por exemplo, que ocorrem no interior do país, né, que o nosso país é muito grande, e esses casos que ocorrem no interior, em cidades menores, em que a pressão política, às vezes, sobre as jornalistas é muito maior e mais grave, né? Os casos podem ser ainda mais graves, que a gente não chega a ter conhecimento do público justamente por isso, né? Eles envolvem um risco à integridade física delas, então essa é uma preocupação que a gente tem, especialmente também com as mulheres trans. A gente conseguiu registrar apenas um caso, né, ao longo de 2021, todo de uma jornalista trans que foi atacada na sua cidade, no interior da Bahia, foi ameaçada, e a transfobia veio como mais uma camada, né, do nosso ataque, do ataque. É isso que a gente vem identificando na metodologia, de como o ataque a liberdade de expressão vem somado com outras camadas, né? Quando a gente fala de mulheres negras e de mulheres trans, são outras e mais camadas de violência que vão se somando, e a gente queria muito conseguir olhar bastante para isso, que é um dos caminhos que a gente imagina que mereçam mais atenção, né? E aí, por isso, a gente trabalhou na coleta de dados que a gente tem, toda a coleta de dados que a gente tem, ela vem com filtros, né, que vão impedir a gente de chegar na realidade dos fatos, na realidade do contexto, da situação do país, e por isso a gente tentou diversificar um pouco essa coleta para eliminar ao máximo esses filtros que a gente tem. Então, por isso que a gente começou com alertas de notícia do Google, né, que são notícias a partir de palavras-chave. A gente fez uma análise lexical das reportagens que tratavam desses ataques de gênero, de ataques contra mulheres jornalistas, para identificar que palavras são mais utilizadas para retratar esse problema, e a gente faz uma busca de notícias com base nisso, né? Mas a gente tem alguns filtros aí, né? O filtro da jornalista que está sofrendo aquele ataque, manifestar ele e que ele chegue a outros colegas jornalistas, e que esse fato seja considerado como uma pauta de notícia pelas próprias redações, né? Que muitas vezes pode não chegar a ser publicado, apesar de terem conhecimento, né, desse caso. E aí, por isso, a gente também optou pela mineração de dados no Twitter. Então, a gente buscou, a partir também de palavras-chave mais usadas em ataques, né? Até lá na pesquisa tem ali uma nuvem de palavras, que são as palavras mais usadas para atacar jornalistas. E aí, a partir dessa análise lexical, a gente conseguiu chegar em casos mais estatisticamente relevantes, e é bom porque a gente chega diretamente nos casos, né? Não passa por nenhum filtro, mas são casos que estão ali nas redes sociais, são os casos que são mais massivos, né, que sejam ataques massivos. Tem um pouco essa distinção que a gente identificou muito na pesquisa de uma violência que é contínua, que é cotidiana, que é todos os dias você abrir a sua rede social e ter lá um comentário, uma desqualificação, e um ataque que é massivo e que realmente impede você de usar a sua rede social, por exemplo, né? E aí, por isso que a gente construiu parceria com outras organizações, né, que já tem mais expertise nesse acompanhamento de violência, que consegue chegar em outros casos que sejam levados diretamente para elas, né? Então, a gente teve apoio do Instituto Patrícia Galvão, do Instituto Mulheres Jornalistas, da própria FENAGE, da Gênero e Número, do Comitê de Proteção de Jornalistas, CPJ, e do Repórteres Sem Fronteiras, que também enviaram casos para o nosso monitoramento. E o último caminho que a gente encontrou foi chegar diretamente nas vítimas, né? Receber denúncias de casos diretamente das vítimas. Então, a gente recebe casos até pela própria base, e a gente criou um formulário de denúncias que está lá no nosso site, né? O Violência Gênero
jornalismo.org.br, que a jornalista ou alguma colega que saiba, né, de algum ataque pode enviar os casos, lá tem todas as informações básicas para a gente receber. Como vocês vão ver na pesquisa, os dados são sempre anonimizados, né, a gente só relata casos que são tornados públicos, que a gente conversa realmente com a jornalista, né, para ter essa autorização, mas a pesquisa ela é mais quantitativa, né, de chegar nesses dados. Mas a gente identificou também uma dificuldade de denunciar esses ataques, né, que muitas jornalistas não são, elas não são, só não são incentivadas, como também são desincentivadas, né? Existe uma estigmatização da própria sociedade, dos colegas da redação, para que elas não denunciem, que elas não levantem a voz sobre essa violência que elas sofrem, e também, por outro lado, também a falta de amparo que essas mulheres vão enfrentar, mesmo depois de denunciar, né? E aí essa questão do amparo e da proteção às jornalistas vítimas desses ataques, que foi o foco das nossas recomendações. Até queria, então, agora tirar um tempinho para retomar um pouco as recomendações que a gente fez, né, e trazer aqui também para o debate. A gente dividiu um pouquinho a partir dos destinatários, né, dessas recomendações. Então, as próprias organizações jornalísticas, como muitas colegas aqui da mesa já mencionaram, devem se responsabilizar por esse problema, né, proteger seus profissionais e os seus profissionais, criando canais que sejam seguros para que elas possam denunciar esse tipo de violência, que proporcionem assistência jurídica, né, para essas jornalistas quando elas precisarem recorrer a alguma medida dessa forma, e com isso construir uma cultura, né, dentro da organização de combate a essa violência, né, não normalizar ela como, muitas vezes a gente ouve falar parte do jogo, né, ouvir esse tipo de crítica, que não é, na verdade, uma crítica, né, é um ataque frontal aos seus direitos, à sua profissão, e para além disso, ao fato de você ser mulher, né? Mas também o treinamento em segurança digital é muito importante, né, que já foi aqui citado na mesa. As equipes precisam receber formação, adotar ferramentas tecnológicas de monitoramento e proteção efetivas para isso, né? E aí, entrando nessa questão da esfera digital, as plataformas precisam investir mais em moderação de conteúdos, especialmente qualificando profissionais preparados para atender essas questões de igualdade de gênero, de direitos humanos, que estejam preparados, né, uma ferramenta humana, né? Ontem a Julie Posetti comentou um pouco sobre isso, né? Para além das ferramentas digitais, ter profissionais nessas plataformas preparados para isso, né? E terem políticas e procedimentos eficazes para detectar esses casos, penalizar infratores reincidentes e até impedir que esses ataques voltem a acontecer a partir de outras identidades online, né, outros perfis que eles possam criar. E aí, por fim, as nossas orientações também foram voltadas para o poder público, né, para as instituições públicas. Então, para os parlamentares, como a Leonor já colocou aqui na fala, né, que estejam atentos a essa problemática, que estejam abertos a discutir com a sociedade civil proposições legislativas e formas de diminuir essa violência, especialmente nas plataformas digitais, né, aproveitando, como a Laura falou, esse movimento que a gente já está tendo de regulamentar e discutir melhor qual que é esse ambiente online que a gente está construindo, e que os agentes estatais também atualizem e aperfeiçoem as políticas de proteção para jornalistas, comunicadores, olhando para essas especificidades da violência de gênero, né? Então, acho que para terminar aqui no meu tempo de 10 minutos, isso foi mais ou menos um panorama das nossas recomendações, e novamente convido todos e todas e todes a ler nosso relatório final da pesquisa, que está disponível no site, e agradecer mais uma vez a presença de todos. Obrigada. A gente que agradece, Letícia e todo mundo da equipe, pelo trabalho sensacional, e muito bem apontado que alguns casos, né, de pessoas, de mulheres que estão em veículos de imprensa de maior visibilidade,
eles acabam recebendo mais atenção, enquanto que a gente tem, isso é uma epidemia, e as mulheres jornalistas negras, periféricas, fora dos grandes centros, freelance, isso é muito grave e essas mulheres são muito mais afetadas. Então, é muito importante que vocês tentaram fazer esse mapeamento muito abrangente. Tenho uma pergunta aqui da audiência que eu queria fazer para vocês, para a Laura e para você, Letícia, que é da Miriam Ferreira da Silva. Ela pergunta se vocês acham que legislação mais dura seria uma solução. E quem teria um interesse nisso no Congresso? Quem se voluntaria? Eu posso responder. Eu não sei se exatamente dura seria o termo, mas eu sinto falta, sim, no nosso direito administrativo, né? No marco regulatório de direito administrativo, ter alguns dispositivos que tratam da responsabilização do agente político, né? Não pensando em todos os agentes públicos, porque, inclusive, a gente tem problemas aí de muitos agentes públicos terem o seu exercício de liberdade de expressão cerceado, mas os agentes políticos, né, serem responsabilizados por suas falas. Assim. O PL 2630 traz algumas coisas nesse sentido. Ele saiu do Senado num formato bem ruim, bem estranho, mas ele foi melhorado na Câmara dos Deputados. Mas eu tenho dúvida, por exemplo, se esse seria o local desse debate, se não seria realmente um debate voltado para o marco regulatório da administração pública, criar procedimento de apuração, criar procedimento de sanções, né? Não precisa ser necessariamente uma cassação de mandato, uma cassação, mas a gente criar aí sanções administrativas que já ocorrem para qualquer funcionário público, né, que eles possam ser responsabilizados de alguma forma por essas falas. Então, não sei se é exatamente dureza, mas eu estou mais olhando para o procedimento, a gente ter procedimentos para essa responsabilização. Só agregar uma coisa antes da Letícia, o PL 2630 tem, do jeito que está hoje, tem um pedaço muito complicado, que é a imunidade parlamentar dentro das redes, né? Embora aí o deputado Orlando Silva diga que isso não vai além do que está na Constituição, isso vai ser interpretado de alguma maneira por vários juízes ao redor do país. E basicamente o que está escrito lá é isso, é imunidade parlamentar online, que pode ser, ou seja, o contrário de uma legislação que proteja, dependendo de como for aplicado. Mas desculpa, Letícia. Opa. Não, eu só queria complementar, acho que eu vou muito na mesma linha que a Laura, assim, faz um ano mais ou menos, a gente chegou a fazer um levantamento, né, legislativo de proposições que envolvem jornalismo na Câmara e no Senado, e existem diversas propostas legislativas de anos variados, de encrudecimento, né, das penas que criminalizam ataques contra o jornalismo. Essas proposições vêm de deputados dos mais diversos pontos do campo político, mas eu acho que ela toca num ponto importante, que é essa questão da ação estatal, né? Como a gente comentou aqui, os agentes estatais são os principais atores de ataques, e a gente viu, mais do que isso, agentes estatais, especialmente da Presidência da República, construírem a sua carreira política e a sua ascensão baseado nessa perseguição e nessa intimidação contra a imprensa, assim, né? Criar na imprensa um inimigo. Então, acho que isso é um ponto que tem que ser observado, essa responsabilização dos agentes políticos, principalmente, de usar essa pauta como uma forma de se promover politicamente, né, de eleger a imprensa como seu inimigo e fazer disso sua pauta prioritária para atacar
a democracia, né? E aí apesar de ter muitos desses projetos, né, que criminalizam os ataques, as agressões contra a imprensa, a gente vê muito pouco essa atenção mais específica para a questão das mulheres ou da violência de gênero como um todo, né? Violência que use outras características da sexualidade, da orientação sexual, da identidade de gênero como uma forma de ataque, e mais do que isso, que sejam protetivas, né? Que olhem para essas vítimas nesse sentido de acolher e de fornecer formas delas se protegerem desses ataques, né? Para que realmente o objetivo final do ataque não se conclua, né? Com elas sendo silenciadas, afastadas do exercício do jornalismo, que acho que esse que deve ser nosso objetivo principal, assim, né? Garantir que esses ataques não cheguem, não resultem nessa interferência, nessa censura da liberdade de imprensa. Acho que eu só queria acrescentar esse ponto. Bom, muito obrigada a vocês. Eu queria dizer que o relatório é muito preocupante, mas, ao mesmo tempo, vocês conseguiram quantificar esse tipo de agressão que vem se tornando cada vez mais comum, né? De uns anos atrás, a gente não falava desse tipo de agressão especificamente misógina contra jornalistas mulheres. Acho que ocorria, mas, com certeza, as redes sociais e um certo perfil de governante favorece isso. E o fato de haver essa conscientização, você ter a sociedade civil, legislativo, judiciário, todo mundo tentando achar soluções, e o relatório da Abrage quantificando é um passo muito importante. Queria agradecer a Laura, agradecer a Letícia, agradecer a todos vocês que acompanharam aqui com a gente, e muito obrigada. Obrigada, boa noite.